Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre força de atrito. Bom, o que é a força de atrito? A força de atrito, geralmente a gente divide em dois grandes grupos para a gente conseguir fazer um estudo mais detalhado sobre o que acontece com os corpos quando a gente tenta colocar eles em movimento ou quando eles já estão em movimento, certo? Para começar, então, a gente tem o atrito, força de atrito cinético. O que é isso? É uma força que ela vai se opor ao seu movimento, ao sentido do seu movimento. Então, é uma força, pensando num bloquinho que está se movimentando, né, sobre uma superfície, a força de atrito cinética é a força que vai estar contrária ao seu movimento do bloquinho, certo? Bom, como a gente pode ver aqui, a força de atrito é calculada dessa maneira aqui. Mi é o nome dessa letra grega, mi, vezes a normal, a força normal, aquela que sai perpendicular para fora de uma superfície, certo? Bom, o que é esse μc? Esse μc é o coeficiente de atrito cinético. Esse coeficiente, ele não vai depender... primeiro que eu vou falar, ele depende do material do corpo. Então, se o corpo, que é esse bloquinho, esse corpo que você está colocando em movimento, se ele for de vidro, se ele for de madeira, se ele for de plástico, enfim, dependendo do material dele, esse coeficiente de atrito ele vai ser um valor, e também depende da característica da superfície. Se a superfície é mais rugosa, se a superfície é mais polida, mais lisa, certo? Então, esse coeficiente depende dessas coisas aqui, mas ele não depende se o corpo está rápido ou devagar, e nem o quanto esse corpo está em contato com a superfície, tudo bem? Bom, esse coeficiente de atrito, ele é um coeficiente adimensional, ou seja, não tem dimensão. O que isso significa? Por exemplo, se eu isolar aqui, né, o meu mi, meu coeficiente, a gente consegue ver que é força sobre normal, certo? E normal também é força, então fica força sobre força. Isso aqui é um valor, é um número, não tem dimensão, tudo bem? A gente vai ver que aqui no coeficiente de atrito estático, ele também, da mesma maneira, é adimensional, não vai ter dimensão, e só que ele tem algumas diferençazinhas da ideia por trás aqui. Por quê? O coeficiente de atrito cinético ele tem a ver com uma movimentação, ou seja, o bloquinho já está em movimento. E aí a força de atrito é justamente a força que está se opondo a esse movimento. Ela está indo no sentido oposto ao sentido desse movimento do bloquinho, certo? Bom, agora a gente vai ver o que é a força de atrito estático. A força de atrito estático é a força que vai existir antes do deslizamento. Então, supondo que eu quero empurrar um bloquinho meu, certo? Só que eu estou aplicando uma força nesse bloquinho que não é suficiente para colocar ele em movimento. Então, o que isso quer dizer? Que a minha força de atrito estático ela é maior do que a força que eu estou colocando para tentar colocar o meu bloquinho em movimento. Só que, veja bem, vai ter uma dada intensidade de força que eu vou colocar aqui no meu dedo que eu vou conseguir colocar esse meu bloco em movimento. Quando eu atinjo esse máximo, né, de força que o meu bloco resiste antes que eu entre em movimento, eu digo que eu cheguei na iminência do meu movimento. Então, a minha força de atrito estático ela é máxima, certo? Após isso, qualquer força que eu colocar aqui que seja maior do que essa minha força de atrito estática máxima, né, o meu bloco vai começar a entrar em movimento. E, após entrar em movimento, meu bloco passa a apresentar apenas a força de atrito cinética. Então, o que passa a assumir é, então, um atrito cinético. Ou seja, antes do meu bloco entrar em movimento, eu tenho o atrito estático, que é o que impede dele entrar em movimento. Depois que eu venço esse atrito estático, né, com essa minha força externa, passa a existir, então, a força de atrito cinético. É interessante a gente notar que a força de atrito estática ela tem uma intensidade variável. Ou seja, se eu estou aplicando uma força X aqui e o meu bloco não está andando, quer dizer que a minha força de atrito estático é X também, só que no sentido contrário, ou seja, menos X, tá? E supondo que eu agora estou aplicando uma força de 2x e ainda assim o meu bloco não entrou em movimento, então quer dizer que a minha força de atrito estático é menos 2x. Ou seja, ela depende da minha força externa, até que, em dado momento, a minha força externa é maior. E aí, que é maior, que eu quis dizer, tipo, a minha força externa, em dado momento, ela vai atingir um lugar em que eu vou gerar a minha força de atrito estático máxima, tá? E depois
desse máximo, toda a força que eu aplicar externamente vai vencer e, portanto, passa a existir, como eu falei, o atrito cinético. Então, a força de atrito estático também se calcula dessa mesma maneira. Só que aqui, né, no μ, ao invés de ser o μ, o coeficiente de atrito cinético, a gente passa a usar o coeficiente de atrito estático. Esses valores de coeficientes, eles são tabelados de acordo, como eu falei, com o material e tudo mais. Não é um valor que você deve decorar, o exercício te fornece, ou então o exercício vai te fornecer outros dados para você poder calcular essa força, esse coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, tudo bem? Bom, dito isso, vamos fazer um exemplo aqui, vou mostrar para vocês um exemplo bem bacaninha, que vai ficar bem mais fácil de entender o que a gente acabou de falar. Vamos supor, então, um bloquinho aqui sobre uma superfície, certo? Esse bloquinho tem 20 quilos. Aí ele fala para mim o seguinte, que meu coeficiente de atrito cinético é 0,3 e que o meu coeficiente de atrito estático é 0,4. Ou seja, para eu colocar meu corpo em movimento, meu bloquinho em movimento, eu preciso vencer, né, o meu coeficiente de atrito estático, ele é 0,4, ou seja, e é maior que o meu coeficiente de atrito cinético. Então, o que a gente pode observar aqui? No geral, né, isso aqui é um exemplo que eu coloquei, mas vocês podem levar isso para outros casos. No geral, o nosso coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético. Isso quer dizer que, geralmente, é mais difícil tirar um corpo do repouso do que manter ele em movimento, certo? A gente vai, inclusive, ver aqui depois que esse corpo entra em movimento, a força necessária para manter ele em movimento é menor do que a força que precisa para colocar ele em movimento, certo? Bom, então a gente tem um bloquinho aqui sobre essa superfície, gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e beleza. Então, agora eu apliquei uma força, que aí vai variar aqui de acordo com as alternativas, uma força para a direita aqui, portanto vai surgir, né, uma força de atrito tentando se opor à tendência de deslizamento do meu corpo. É importante notar, por exemplo, aqui na força de atrito estático, como o meu corpo ainda não se mexeu, a gente não fala que a força de atrito ela é contrária ao movimento, ela é contrária à tendência de deslizamento, tudo bem? Esse é o jeito mais correto de se pensar e de falar também. Beleza, então vamos aqui determinar a nossa força de atrito quando o F, né, quando essa força aqui que está puxando, vale 60 newtons primeiro. Bom, a primeira coisa que a gente precisa observar é que não vai existir um movimento aqui na vertical. Portanto, o peso e a normal, eles se anulam aqui. Então, o peso, como para a força de atrito a gente precisa saber a normal, a gente já sabe aqui que como não vai ter movimento na vertical, só aqui na horizontal, né, em cima da superfície, o meu peso é igual a normal. Portanto, quando a gente for usar lá força de atrito igual a μ vezes a normal, a gente vai usar a normal sendo igual ao peso. Portanto, a gente tem que calcular o peso no começo de tudo. Vamos lá. Então, a gente tem que o peso do bloco é a massa vezes a gravidade. Ou seja, o peso do bloco é 20 vezes 10, que vai dar 200 newtons, certo? Então, a gente conclui, sabendo que o peso é igual a normal, a gente sabe, então, que a nossa normal vale 200 newtons, tudo bem? Agora, a gente vai determinar a nossa força de atrito estático máxima, para ver quanto que precisa para poder tirar esse bloco do repouso, tudo bem? Então, vamos lá. Força de atrito máxima, né? Só para especificar aqui, não precisa escrever esse máximo, se você já entendeu a ideia por trás, coeficiente estático vezes a normal, certo? Ou seja, vai dar 0,4 vezes 200. Isso vai nos dar uma força de atrito máxima de 80 newtons. Ou seja, eu preciso de 80 newtons para conseguir colocar esse meu corpo em movimento. Pensando aqui na letra A, a gente tem 60 newtons. A força externa que está sendo aplicada, ela é menor que a força de atrito estático máxima suportada. Então, a gente não vai ter movimento, nosso corpo vai continuar parado, tudo bem? E sendo assim, né, como a gente tinha falado, a nossa força de atrito estática ela varia de acordo com a intensidade da força externa.
Ou seja, se eu sei que eu preciso de 80 newtons para conseguir colocar meu bloco em movimento e a minha força externa que está sendo aplicada é de 60 newtons, a minha força de atrito é de acordo com isso, porque pela terceira lei de Newton, né, ação e reação, eu sei que a minha força de atrito, então, se meu bloco está parado e está sendo aplicada uma força de 60 para lá, e eu não estou me mexendo, porque eu sei que para me mexer eu preciso de uma força de 80 para cima, eu sei então que minha força de atrito aqui, nesse caso, também é 60 newtons, ok? Então, a minha força de atrito aqui, ela vai ser sempre de acordo com a minha força externa, caso eu não vença a força de atrito estática, tá? Então, a minha força de atrito aqui, olha, ela vai ser igual a menos 60, né? Em módulo, vou colocar módulo aqui. No caso, quando eu não coloco a setinha, quer dizer que é módulo. Então, a minha força aqui de atrito também tem 60 newtons, ok? Agora, vamos observar aqui a letra B. A letra B fala que a minha força externa, então essa força F aqui, é de 80 newtons. Perceba, para eu conseguir entrar em movimento, eu preciso de 80 newtons, só que 80 newtons para cima. Então, nesse caso aqui, esse é um caso... Aqui acontece a iminência do movimento. Iminência do movimento. Daqui para frente, ou seja, qualquer aumento que eu fizer nessa minha força, qualquer aumento que eu fizer aqui nessa força externa, né, que eu coloquei como 80, se já for 80 e alguma coisa, 81 que seja, qualquer aumento na intensidade dessa força externa vai fazer com que o meu bloco entre em movimento. E aí passa a agir, então, o meu atrito dinâmico, meu atrito cinético. Tudo bem? Beleza, agora, por último, vamos ver aqui essa daqui. Essa força de 100 newtons. Nossa, ela é maior do que 80, ou seja, eu venci o meu estado estático, né? Eu venci a minha força de atrito estática e agora eu passei a entrar em movimento. Ou seja, eu preciso calcular a minha força de atrito, então, a partir do meu coeficiente de atrito cinético, porque agora eu entrei em movimento, já que eu superei a minha força de atrito estática. Tudo bem? Então, aqui nós temos uma situação de movimento já. Portanto, a gente tem que usar, para calcular a força de atrito, o coeficiente de atrito dinâmico, cinético, ok? Então, μc vezes a normal. Ou seja, força de atrito é igual a 0,3 vezes 200. Deu 60 newtons. Perceba então vocês. Aqui é interessante a gente notar que a força de atrito, depois que o bloco começa a entrar em movimento, ela é constante. Se a força aqui de 60 newtons de atrito, ela passa a ser constante. Ela não depende mais, como antes, né, estava dependendo, quando ainda estava parado, ela não depende mais dessa força externa. Ela vai ser sempre 60 newtons a força de atrito. Não vai depender mais do quanto tem... tipo assim, se a minha força externa for 90, a minha força de atrito sempre vai ser 60, tá? A ideia é isso. Quando está em movimento, ela permanece constante. Ela não vai depender dessa força de fora. E outra coisa legal de notar é que essa força de atrito aqui, que a gente acabou de achar, a intensidade dela é menor que a força de atrito estática máxima, né, de 80. Perceba aqui, 60 é menor que 80. Então, o que isso quer dizer? Se eu colocasse... se durante o movimento, né, uma força aplicada tivesse uma intensidade, por exemplo, de 70 newtons, tá? Essa força, ela não 70 newtons, não é capaz de tirar meu bloco do repouso, mas perceba, ela é capaz de manter o meu bloco em movimento. Então, isso que eu estava falando aqui naquela hora. O meu coeficiente de atrito estático geralmente é maior que o meu coeficiente de atrito cinético. É muito mais difícil colocar um corpo em movimento do que manter ele em movimento. Então, 70 newtons seria suficiente para já manter um corpo que está em movimento, mas não é suficiente para tirar um corpo do repouso e passar a dar movimento para ele. Então, é isso, pessoal, sobre forças de atrito. Temos esses dois tipos principais aí. E agora é só continuar os estudos. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Muito obrigada.